Esse é um momento de reflexão particular. Não é um vídeo que eu estou fazendo para moçada, é um vídeo meu, em que eu procuro falar comigo mesmo as realidades que eu creio. Acho que tem um momento que ninguém deve pregar para os outros, a gente tem que falar para nós mesmos. O apóstolo Paulo ele disse a seguinte frase, ele disse assim: o reino de Deus não consiste em palavras, mas sim em demonstração de espírito e poder. Falar é muito fácil. E hoje em dia existem muitos faladores, existem muitos daqueles que falam dia após dia, domingo após domingo, igreja após igreja, culto após culto, conferência após conferência. São faladores que procuram trazer a fala sem a autenticidade do poder. Isso me faz questionar a maioria daquilo que é pregado hoje como evangelho, porque na visão do apóstolo Paulo, o evangelho é o poder de Deus. E não pode ser diferente, porque evangelho é poder. A palavra poder é uma palavra fundamental na compreensão de conceitos poderosos do reino de Deus. Porque Deus é poder. Porque as obras de Deus são poder. Porque a manifestação do reino é poder. Porque o que nos transforma internamente é poder. Porque o que faz a gente ser Jesus na terra é poder. Essa expressão Jesus, eu quero ser Jesus, é chocante aos ouvidos dos religiosos que dizem assim: você não pode ser Jesus, isso é blasfêmia. Não compreendem o poder de Deus. Jesus disse para os fariseus, ele disse assim: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e não conhecem o poder de Deus. São duas coisas fatais que acontecem na igreja hoje: o não conhecimento das Escrituras e o não conhecimento do poder de Deus. As duas coisas juntas. Porque existem aqueles que conhecem Escrituras, são capazes de citar longos textos da palavra, são capazes de brigar com você, tentando trazer convencimento daquilo que eles creem que é a palavra. Conhece o texto, conhece a letra do texto, mas não conhecem o poder do texto. Jesus disse que estaria em nós. Ele disse assim: eu estarei em vós pelo Espírito. O Espírito que haverá de vir não somente estará convosco, ele estará em vós. E o apóstolo Paulo diz uma frase que resume essa realidade. Ele diz: agora não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. É como Paulo dizendo assim: eu virei Cristo. Eu sou Cristo na terra. Existe uma unidade em mim com Ele. Eu deixei de ser Paulo. Eu preciso deixar de ser Israel hoje. E preciso ser Cristo. O reino de Deus consiste em poder. Ser Cristo é ter poder. Eis aí um segredo que precisa ser cavucado para a gente descobrir as pepitas de ouro que saem de dentro dessa jazida de ouro do reino de Deus. Jesus chama a mim e chama você para ser Cristo.
na terra. Não para sermos o Israel, não para sermos nós mesmos, mas para sermos Cristo na terra. Quer ver como isso é verdade? A personalidade de Cristo deve presidir a minha personalidade pessoal. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16, diz: nós temos a mente de Cristo. Por que Cristo nos dá a mente dele? Porque ele está vendo que a nossa não vai trabalhar as coisas do reino de Deus. A mente do Israel, Silva, não pode ter poder. É o sujeitinho fraco. Mas aí eu ganho de presente uma outra mente, chama-se a mente de Cristo, que está dentro do meu espírito. Agora, essa mente tem poder. É uma mente que tem uma sabedoria extraordinária. É uma mente que tem uma capacidade de avaliação e de compreensão e de discernimento sobrenatural. É a mente de Cristo, que todo crente tem, mas não usa e não sabe usar. Esse aí é um outro problema. Ter algo não vale nada se não soubermos como usar. Não adianta nada a igreja falar, nós temos o poder de Deus. Você sabe como usar esse poder? Você sabe como obtê-lo? Você sabe como fazer com que isso cresça na tua alma? A igreja não conhece isso. A igreja nem sabe que é dividida em 3 partes do seu ser: espírito, alma e corpo. Quando a igreja desconhece essas 3 dimensões do humano, ela tenta agir as coisas espirituais pela alma. E a maioria do tempo a igreja está fazendo isso. Tentando viver pela força da alma e das emoções, algo que é puramente espiritual e não vai funcionar nunca. Poder é algo do espírito e não da alma. E nem do corpo. De modo geral, os crentes querem emoção, querem sentir o espírito, querem sentir o poder. A alma é aquilo que sente. O espírito é aquilo que capacita. Mas eu não consigo gerar em mim poder na alma, porque a alma em si mesmo não tem capacidade. A alma é fraca e precisa ser renovada pela mente. Mas o espírito é regenerado, ele é completo. O nosso espírito hoje é a única parte em nós que está preparada para o céu de verdade. Por que nós podemos ter o céu na terra? Porque o nosso espírito já é preparado para o céu. Ele foi regenerado de uma maneira tão absoluta pelo Espírito de Cristo, que ele pode viver o céu na terra. O céu pode ser trazido ao meu espírito agora mesmo. Eu posso ter visões do céu. Eu posso ter capacidade celeste aqui mesmo, onde eu estou nesse parque. Por quê? Porque o meu espírito é a única parte em mim que está assim, de mãos dadas com a realidade de Jesus Cristo. A minha alma não. O meu corpo também não. O meu corpo é fraco. A minha alma, as minhas emoções, os meus pensamentos são muito frágeis. É por isso que eu preciso renovar a minha mente de acordo com a palavra de Deus, para que mais e mais a minha mente vá incorporando esse poder do Espírito Santo nessa cabecinha, a fim de que essa mente, sendo preparada pelo Espírito e revestida de uma capacidade espiritual, eu possa então trazer do Espírito para a alma e o corpo essa dimensão celestial que já está dentro do meu Espírito. A igreja não conhece isso, pouca gente conhece. São poucos os que querem conhecer também. A moçada hoje está afim de prazer. Hoje eu estava pensando como que o prazer humano atrapalha as coisas do reino de Deus. Estava pensando na moçadinha hoje da igreja. Estou nem pensando na moçada do mundo, porque a moçada do mundo está fora do esquema. Mas você quer ver como que a gente pensa assim,
é pecado beber, sair bebendo, é pecado ir para balada. Essa é mente de crente legalista, que está afim só de olhar as coisas pelo lado da condenação e não tem entendimento da verdade. Os caras falam assim, sabe, é pecado você ir sair e pegar a meninada, sair com a mulherada, é pecado isso porque é pecado aquilo, é pecado aquilo. Sabe o que é pecado nesse negócio todo? A única coisa que eu penso que é pecado nisso é porque as pessoas colocam a busca do prazer psicológico, físico e emocional acima de um prazer que deve suprir todos esses outros prazeres. Este é o pecado verdadeiro. Não existe essa classificação, essa lista. Ó, você saiu com a mulher ontem, foi pro hotel, você está em pecado e tal. Existe aquela condenação por itens. Sabe o maior pecado desse negócio todo? É que a gente, enquanto estiver buscando todos esses prazeres, a gente se fecha. A nossa alma se fecha para a glória de Deus. Eu acho que não existe um problema maior para nós do que esse. Da gente se apegar a coisas que vão fechar o nosso mundo interior para esse fluxo de glória e força e poder que só Deus pode trazer para nós. É por isso que a moçada anda tão vazia. Se enche de chope, se enche de cachaça, se enche de maconha, se enche de cocaína, se enche de trepação com a mulherada, se enche de macho, no caso das mulheres. Vão para tudo que é zona, vão para tudo que é sacanagem, mas a alma é uma miséria. Porque na medida em que se cresce na dimensão da sensualidade e da fisicalidade, se fecha para a dimensão da espiritualidade e do poder transcendente que deve estar emanando para nós através do Espírito. Quanto mais sensual eu for em todas as áreas da vida, mais fechado serei para as coisas que Deus quer para a minha vida. Essa é uma ponderação que eu faço hoje, eu, aqui nesse parque. O reino de Deus é um reino de poder, mas ninguém consegue poder se não sacrificar prazeres, se não sacrificar o ego. Porque na medida que a gente shut off, se a gente fecha as portas para essa sensualidade que eu quero dizer é o prazer do físico. Sensualidade não significa o cara ser bonito e atraente. Sensualidade significa querer viver através das sensações e dos apetites desse corpo e dessa alma. À medida que eu busco isso intensamente, eu fecho, esmago a minha capacidade espiritual. E fico uma monstruosidade de prazeres, de sentimentos, e vivo pelas sensações, e vivo pelas emoções. Eu sou um escravo dessa desgraça toda. E Satanás adora isso, porque esse é o domínio de Satanás. Satanás domina pessoas sensuais. Ele domina aqueles que são movidos por sentimentos, sensações, prazeres e desejos o tempo inteiro. Mas aqueles que querem poder, fecham isso e começam a buscar algo dentro do Espírito. Acaba com isso, de vez, radicalmente. Bota uma roupa mais decente, fecha as possibilidades para essa preocupação. Estou falando sério, é uma coisa que hoje não se ensina nas igrejas. O povo tem medo de ensinar isso. Mulheres, botem roupas decentes, não porque vocês têm que ser a santarrona, não, é porque se você ficar preocupada com as suas coxas, mostrando para os caras, enquanto o teu inconsciente está preocupado em mostrar as suas coxas, você está perdendo a capacidade de estar ligado em outra dimensão. É só isso. Qual é o pastor que tem coragem de dizer isso? Ei, cara, fecha isso, bota uma roupa mais maneira, fecha essa possibilidade do corpo estar intensamente buscando a apreciação. Você entendeu? Olha só como a sensualidade quebra o poder de Deus aqui na Terra.
Se você está usando uma calça de marca e está andando em cima de um sapato de marca, a tua alma e a tua mente vão estar ligadas nisso. Você está preocupado, olha agora, o vizinho está olhando para esse sapato de marca. E aquilo cresce em você uma força na alma. E fecha cada vez mais a possibilidade do Espírito trabalhar. O crente que não entende isso é anêmico espiritual. Aí tem as igrejas que não sabem pregar isso e falam para os caras assim: vocês têm que ser santarrão, a palavra de Deus diz, vocês têm que usar uma roupa, uma saiona e não sei o que. Não, não é a saia pela saia. Não é, o reino de Deus não é um ateliê de moda cristã. Não. Você quer ver que é poder? É eu chegar nessa consciência e falar: eu preciso me despojar dos cuidados desse mundo por um tempo. Vou andar mais decente, vou andar mais despreocupado com as coisas da sensualidade do meu corpo. Se essa calça me faz tropeçar, arranque-a e põe uma mais simples. Se essa saia me faz tropeçar, deixa eu usar uma mais comprida para eu ficar mais livre desse pensamento de atração que está dominando o meu coração. Aí o povo diz assim: não, isso aí não é besteira. Eu não uso essa saia curtinha para chamar a atenção de ninguém, é porque eu gosto. Mentira. Mentira. Enquanto houver mentira no coração das pessoas, elas não conseguem poder. Entendeu, queridos? Existe mentira. Usa-se para atrair. Enquanto está sendo usado para atrair, fecha-se a possibilidade da plenitude do Espírito. Por quê? Porque Deus não gosta de saia curta? Não, porque o meu coração se fecha para o Espírito, porque se liga no senso, na sensualidade. É simples assim. Enquanto eu estiver ligado em uma coisa, eu me desligo da outra. Estou falando de poder. Estou falando de coisa básica. O crente não sabe viver isso, porque cai no legalismo. Eu detesto ver crente legalista. Por que você está usando essa saiona como presa? Ah, porque a minha igreja determinou. Errado. Ninguém determina nada nesse sentido. O que determina é o meu coração. Olha só como é que funciona. Eu não vou assistir esse tipo de filme por um bom tempo, porque esse filme está me distraindo das coisas do poder de Deus. Está me ligando em sensualidade. Está fortalecendo fortalezas dentro do meu coração que estão me roubando o poder. Então eu vou cortar esse negócio. Não porque o meu pastor mandou, nem porque a doutrina manda, nem porque... É porque eu entendi que eu preciso ter disciplina pessoal. O cara que consegue chegar nessa questão disciplinar pessoal do Espírito é bem-aventurado demais. Porque ninguém está mandando ele fazer isso. É ele que fala assim: eu preciso ser Jesus na terra. E para eu ser Jesus na terra, eu vou ter que cortar um bocado de coisa agora, ter mais disciplina e mais equilíbrio. Eu preciso me separar um pouco da cerveja, do vinho, da bebida, da sensualidade, do motel. Eu preciso parar com isso para poder ter mais desse poder. E se eu não fizer isso, eu vou ter mais da carne e mais do pecado, mais do inimigo. Isso é uma coisa simples, não é tão difícil de entender. Aliás, eu só pensei isso porque eu acho que é isso que acontece hoje em muitas igrejas, na maioria delas. O pessoal vem de domingo, escuta uma mensagem e continua vivendo a vida movida pela sensualidade, pelo corpo, pela alma e por Satanás, e não se admite como cidadão de um reino de glória, de força, de poder, de vitória. Porque esse é o ponto que todo pastor deveria estar olhando e falando assim: meus irmãos, nós precisamos ter outra cabeça, que não deve ser imposta pela lei, porque
que se for pela lei também vai matar e não vai trazer vida. Esse equilíbrio é fundamental, é pelo Espírito, é pela graça, mas tem que ter ensino. A gente tem que mostrar para a moçada o quanto elas estão perdendo, enquanto elas estão buscando tanta coisa desse mundo. É uma perda que Jesus tratou em tantas parábolas. Ele disse assim: o reino de Deus é semelhante a um tesouro que o cara encontrou escondido num campo. Quando ele percebeu que aquele tesouro estava dentro do campo, o que ele fez? Ele foi e vendeu tudo o que ele tinha. Aí ele comprou aquele campo. E o tesouro que estava lá, que vale absolutamente mais do que tudo que ele vendeu, saiu de graça para ele, mas ele pagou um preço pelo campo. E esse pagamento de preço é algo que você precisa querer. Ninguém paga pelo reino de Deus, mas o prazer e o poder que vem depois é tão imenso que você avalia e fala: vale a pena perder essa mini saia por um tempo. Vale a pena aposentar a minha saída com as menininhas para que eu possa ganhar esse tesouro. Vale a pena aposentar a balada. Vale a pena aposentar o pagode. Vale a pena aposentar. Entendeu como é que funciona? Durante os meus 51 anos de vida, eu nunca vi ninguém conseguir poder de Deus continuando na mesma balada do mundo. Nunca vi. E nunca vou ver. E eu não consigo ser legalista. Eu não consigo falar para a moçada assim: olha aí, pessoal, vocês têm que parar de fazer isso porque vocês vão para o inferno. Ou vocês têm que parar de fazer isso porque a Bíblia diz, não sei, nada disso. Não é isso que eu falo. A questão aqui é entre poder e fraqueza. É uma questão de olhar para a vida e falar assim: o que é que me deteriora, o que é que arranca de mim a capacidade de ser de Deus? O que é que faz com que eu, Israel Silva, cresça e Jesus diminua em mim? Qualquer coisa que aumente o poder do Israel em mim e diminua Jesus em mim, eu preciso cortar. Até que Jesus se forme em mim. Aleluia. Oh Deus. Ó, essa é uma reflexão minha, de mim para comigo mesmo, mas acaba sendo uma pregação, uma mensagem. Involuntária, porque eu não estou querendo isso. Pense nisso. Se é que eu vou expor isso, né? Eu estou falando pense nisso, porque ainda nem decidi se vai para o YouTube. Mas o reino de Deus é poder. É demonstração de espírito e não de carne. É demonstração de algo interior e não de exterioridade. Eu quero uma igreja para mim que tenha essa concepção. Nós precisamos nos afastar das coisas desse mundo para conseguirmos as coisas do outro mundo. O reino de Deus tem poder. Mas é um poder que começa dentro de cada indivíduo. Se não começar dentro do indivíduo, nós seremos mentirosos. Seremos aqueles que apenas falam, mas não demonstram o poder. Pense nisso. Um abraço.